Meu nome é Anderson e tenho 23 anos. E essa história que vou contar aconteceu comigo há 14 anos. Na época, eu tinha 8 anos de idade e morava com meus pais em uma fazenda. Eu sei que meu pai me deu a vida e tenho que respeitá-lo, mas infelizmente não existe afeto nenhum. Nós nunca tivemos uma relação muito boa, não sei respondê-lo, por ele ter tanta raiva de mim. Eu sofri muito na mão do meu pai quando era criança. Ele saía para beber à noite e deixava eu e minha mãe em casa. E quando chegava, era a pior parte. Ele sempre ficava nervoso e me batia quase todas as vezes que ele estava bêbado. Depois de muito, minha mãe tentava impedi-lo e ele acabava parando. Mas era porque ele já estava cansado de tanto me bater. Eu vivia cheio de hematomas pelo corpo e no final de tudo, minha mãe chorando sempre me pedia desculpas, mas era só isso. Ela nunca tentou mudar essa situação. Sei lá, deixar meu pai denunciar, não sei, mas nunca o culpo. Por isso, a culpa sempre foi dele. Hoje, isso não acontece mais e ele nem tenta. Ainda bem, pois deve imaginar que eu consigo enfrentá-lo e as coisas podem acabar muito mal. Mas mesmo assim, ainda nós não se falamos muito. Para mim, ele é apenas um homem que me deu a vida e mais nada. Em uma noite, eu estava com minha mãe em casa e ouvi o barulho do carro. Era meu pai, que estava chegando provavelmente bêbado, e dessa forma eu já sabia o que esperar. Nesta noite, eu decidi me esconder dele. Quando ele começou a abrir a porta, eu pulei a janela e corri em direção ao milharal. Não sabia para onde estava indo, só queria correr para longe dele. E eu acabei me cansando e parei um pouco. Foi quando eu escutei ele gritar meu nome e logo percebi que ele entrou no milharal para me procurar. Eu me apavorei, não sabia para onde correr e nem onde me esconder. Foi quando um menino veio em minha direção e me estendeu a mão, dizendo para me acompanhá-lo, pois ele conhecia um esconderijo onde meu pai jamais me acharia. Nós corremos um pouco até chegamos em uma parte morta do milharal. Toda a plantação em volta estava morta e no meio havia um buraco. O menino pediu para eu entrar. Depois de estarmos no buraco, conversamos. Não estava entendendo como ele havia me encontrado no meio do milharal, que já estava muito escuro. Então ele disse que passava o mesmo problema que eu. Seu pai batia muito nele e quando conseguia fugir, se escondia no meio do milharal. Eu me senti mais seguro depois daquilo. Nunca imaginei que alguém estava passando pela mesma situação que eu. Depois de conversarmos, acabei dormindo e acordei com o dia amanhecendo. Me levantei, mas o menino não estava mais lá. Então, saí do buraco e fui correndo em direção à minha casa. Mesmo com medo do meu pai, estava muito preocupado com minha mãe, pois ela não teve nenhuma notícia minha. Chegando lá, meu pai foi a primeira pessoa que eu encontrei. Para minha surpresa, ele não se lembrava de nada, pois estava bêbado da noite passada. Então, eu entrei em casa e dei um abraço em minha mãe. Ela estava morrendo de preocupação. Então, eu a acalmei, contando que fiquei escondido no meio do milharal a noite toda. Ela disse que era muito perigoso, pois à noite tinha animais selvagens que poderiam me ferir. Eu então respondi que foi um menino que me mostrou um esconderijo e que ele ficou comigo a noite toda. Ela achou bastante estranho e disse que não havia crianças por ali. E eu falei que tinha sim, que também apanhava do pai, por isso que se escondia lá. Ela pediu para me mostrar o esconderijo, para assim ficar menos preocupada caso acontecesse de novo. Então eu a levei
ela até lá. Não me lembrava muito bem do caminho, mas sabia que era uma parte do milharal, que estava seco. Logo avistei o lugar e disse que o buraco era bem ali no meio. Ela então parou e um pouco assustada ela disse que era impossível, que eu estava enganado. Mesmo assim, fiz questão de levá-la para ver o buraco. Foi aí que tive uma surpresa terrível. O buraco estava cheio de terra. Em cima dela havia uma cruz. Era uma cova. Nessa hora eu fiquei todo arrepiado. Não estava entendendo, pois alguns minutos atrás estava vazio. Minha mãe percebeu meu desespero e disse que aquela era uma cova de um menino que havia morrido há 25 anos. O pai dele havia o espancado até a morte e ele foi enterrado ali, antes do meu pai comprar aquelas terras. Eu comecei a chorar de medo, mas minha mãe já tinha entendido tudo. Ela então me acalmou e disse que talvez o fantasma do menino só estava tentando me ajudar, pois sabia o que eu estava passando. Já se passaram 14 anos e depois desse ocorrido, eu nunca mais saí pelo milharal à noite, mesmo sabendo que o fantasma daquele menino só estava tentando me ajudar. Eu fiquei com muito medo e assustado com o que aconteceu. E na verdade, eu agradeço e rezo todas as noites pelaquela alma daquele menino, para ele poder descansar em paz. Hoje não tenho mais medo, pois quem era o monstro era o maldito do meu pai.